Olá, pessoal. Boa tarde, não, né? Bom dia a todas e todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Filosofia 3, Filosofia Contemporânea. O Rod fala que precisa de diferentes métodos avaliativos. No caso, diferente aí, prova, né? Pode ser prova ou trabalhos, né? Posso colocar uma prova aí já no presencial, né? Para conseguir fazer essa diversificação que o Rod coloca. Mas não é tão necessário não quando você está com trabalhos, entendeu? O Rod tem essa ideia para não ser apenas prova, né? Para ser geralmente por semestre são duas provas e alguma coisa, algum trabalho, um exercício, entendeu? Essa a ideia. Como a gente vai voltar para o presencial em breve, né? Aí, no caso, vai pegar ali o final do. No caso, vocês, né? Vai ter ainda a questão aí. No caso, se a gente fosse olhar mesmo o ROD, né? A toda a situação do terceiro ano, vocês não iam conseguir ter carga horária para finalizar o ano letivo, né? Já que a gente já está fazendo exceções das exceções aí para vocês conseguirem fechar o semestre. Né? A gente quer já que vocês tenham uma carga horária já fechada já no comecinho do ano que vem, justamente para conseguir ir para as universidades aí após o Enem, né? Então a ideia é essa, mas aí, Daniel, se tiver a fim de uma avaliação aí tipo prova, a gente faz também. É isso que você está prevendo, está pedindo? Ah, entendi. Gente, vocês jogam muito verde. Jogar verde com o diretor, velho, vocês são muito animados. Conheço o Rod de vocês, velho. Eu ajudei a escrever. Conheço o Rod. Não precisa falar o que tá no Rod para mim. Vamos lá, então, queridos. Menino sendo menino, né? Tem o mundo dos meninos e o mundo dos adultos. Por isso que existe a diferença. Vamos lá. Queridos, vamos falar então, continuar falando sobre Martin Heidegger, né? Ou seja, sobre o existencialismo na filosofia alemã. Até a última aula colocamos a necessidade de falar de uma analítica existencial que se anteporia a uma analítica transcendental. A ideia de análise da existência, né, nos coloca diante de tirar o homem daquela condição abstrata que existia até, né, o iluminismo, de pensar quem era o humano solipsista, o humano do conhecimento, o eu transcendental kantiano, né? Este homem epistemológico que se coloca diante do mundo para pensar o mundo e criar o mundo pelo seu pensamento. Né? Afinal de contas, racionalistas, empiristas e tentar dizer quem é o humano no abstrato. O existencialismo vem colocar este humano no concreto ou lançá-lo no real, colocá-lo diante de uma disposição, né, não abstrata, mas concreta neste mundo. E aí, pensando, inclusive, o ser deste ente humano, deste ser humano no mundo. Né? Então, nossa, professor, então as questões existenciais passam por essa discussão tão pesada, sim. Afinal de contas, o que se queria pensar é, afinal, vai sair um humanismo desse existencialismo? Ou esse existencialismo se confunde com o humanismo? É uma defesa do humano no seu concreto? É uma defesa no humano na sua realidade? E quais as realidades humanas? Né? Então, a filosofia então estava dedicada a essa perspectiva de encontrar o ser, né, em diálogo com o tempo, né, no caso, o ser de Heidegger está, né, totalmente alinhado com o tempo, o ser e o seu próprio corpo, né, que é uma relação
com o Maurice Merleau-Ponty, que é outro filósofo também existencialista, o ser do humano e a sua condição de liberdade, e aí eu vou ter Camus, por exemplo, o ser e a sua condição, o ser humano e a sua condição de nauseabundo, né, condição de angústia, né, que é o ser e o nada do Sartre. Então, assim, todas as perspectivas é encontrar este humano sem a proteção do abstrato. Porque quando tira a proteção do abstrato, a gente vai começar a falar de um humano, então, que passa fome, que entra em guerra, né, que mata, né, um ser humano que também constrói a arte, um ser humano que constrói a ética, um ser humano que constrói a técnica, então que tem um humano da maravilha de ser humano e um ser humano da decadência e da finitude de ser humano, tá? Então, este ente humano, que nós mesmos já somos sempre, e que tem, entre outras possibilidades de ser, a de buscar o quê? Buscar ser, ou ser outra coisa, nós o indicamos com o termo ser aí, né, nas palavras do Heidegger, que é Dasein, sein, né, ser, da, aí, ser aí, ou seja, um ser jogado no mundo, né, sem escolha, né? Não tem aquela piadinha, né? Eu não escolhi para nascer e não escolheu mesmo. Por isso que nós somos jogados no mundo, nós somos lançados na existência, porque não nos foi solicitado o existir, mas foi nos colocado como uma imposição do próprio existir. Nós nascemos por um desejo, alguns sem desejo, né? Mas enfim, né? Dos pais, mas a condição de ter vida, então, para além de uma condição biológica, é uma condição filosófica, porque nós somos um ser que foi jogado no mundo e lançado, inclusive, num tempo, lançados numa língua, lançados numa cultura e que nós não tivemos a menor condição de escolher, né? E aí, este homem, leia-se, este humano, esta mulher, este ente humano, sempre está numa situação, lançado nela, imerso nela, na situação tempo, na situação cultura, na situação comunidade. Nós estamos jogados, lançados nessa situação deste mundo, e em relação ativa a ela. Em ela quem? Ela, realidade. Ela, situação, né? Então, situação, entenda toda e qualquer situação. Situação, anos 2021. Situação, Brasil. Situação, comunidade. Situação, pobreza. Situação, riqueza, né? E é assim. Eu posso ter nascido numa família extremamente humilde, eu posso ter nascido numa família extremamente rica, e a minha relação com o mundo vai se dar a partir dessa situação que é política, econômica, social, cultural, temporal, educacional, moral, que vai sendo circunstanciada, que vai sendo criada em volta de mim, e eu tendo que lidar com essas situações, né? Então, o humano não é simples presença. Não é sempre o animal seria uma simples presença no mundo, porque não há uma reflexão consciente sobre esse mundo que ele está inserido. Então, ser humano não é ser uma simples presença, não se trata de uma objetividade, não se trata apenas de uma animalidade, não se trata de algo sem referência. O humano é aquele ente para o qual, ente, entendendo que é o ser aí, né, o Dasein, então, este humano é um ente para o qual as coisas estão presentes. E o que está presente? Aquilo que nos foi dado enquanto situação, que é a realidade. E o que acontece diante da realidade? Eu posso escapar da realidade? Olha, eu posso até construir, né,
castelos de areia, castelo nas nuvens, eu posso construir quimeras, sonhos, né? Eu posso construir parte de uma realidade pela criatividade, pela imaginação, pela fantasia. Mas fato é, eu não consigo fugir da realidade que eu, enquanto ser humano, eu estou preso no tempo. Eu estou preso no meu corpo. Eu estou preso à condição de liberdade. Estou pensando nos grandes temas existenciais, porque eles não me escapam. O tempo. O tempo bate em você, bate em mim, e eu faço aniversário todos os anos, querendo ou não querendo, estou circunstanciado pelo tempo em que eu nasci e pelo tempo do meu corpo, que vai definir o meu lugar de finitude, que é aquela certeza da avó, né? De que tá vivo, para morrer, basta estar vivo. Né? Ou seja, eu já estou lançado na condição tempo, e essa condição me coloca como alguém que irá fenecer, alguém que irá, em algum momento, morrer, e que tem um prazo de vida. Eu tenho um prazo aí, mais ou menos combinado, né? Estatisticamente combinado, pelo menos, de que eu vou viver em torno de um século. Né? Raramente mais, muitas vezes menos, né? Mas em torno aí de 60, 70, 80 anos, que é a média de uma expectativa de vida. Nossa, professor, eu gostaria de ser eterno como os vampiros, né? Gostaria de viver para sempre. Tenho um apego a essa vida e gostaria de viver para. Eu também tenho curiosidade. Imagina tudo aquilo que não vai dar tempo que eu veja. Gostaria de ver o final deste século, esses desenvolvimentos tecnológicos, o que eles vão nos ocasionar. Você provavelmente tenha mais condições de assistir essas coisas do que eu. Porque eu estou preso ao tempo. Não só eu. Cada um de vocês. Cada um de nós, né? Então, a situação nos faz presentes, né? O modo de ser do ser aí é a própria existência. Então, nós somos condicionados e uma situação pré-dada para a gente, enquanto ente humano, é que nós existimos. Que nós estamos nessa situação concreta, neste real. A natureza e a essência, né? Ou seja, a natureza e a essência são sinônimos, né? Aquilo que é natural, aquilo que é essencial do ser aí, né? Consiste justamente para Heidegger na nossa existência. Existir faz parte do nosso ser. É óbvio que é uma construção muito mais complexa do que a cartesiana, mas está muito próxima de um desenvolvimento existencial do que já estava contido no Je pense donc je suis, né, de Descartes, né, na ideia do cogito, né? Só que, obviamente, Descartes, né, tinha uma preocupação epistemológica, né? Aqui, este ser é banhado do real. Não é o ser em abstrato, confuso e duvidoso, né, de Descartes, mas é um ser que é obrigado a existir. Nós somos. Eu existo. Existo aonde? No mundo. Existo enquanto de Emerson. Existo enquanto filho do Arnaldo, que é o nome do meu pai. Eu vivo enquanto alguém que hoje, em 2021, tenho 38 anos, que sou professor de filosofia, que sou psicólogo. Isso nos coloca, tá? Isso nos obriga, inclusive, a ser, tá? A realidade é, então, a realidade. O ser aí não é simples presença que. Vamos lá. O ser aí não é simples presença que, acessoriamente, tenha o registro de poder alguma coisa.
O ser aí não é simples presença que, acessoriamente, tenha o requisito de poder alguma coisa. Mas, ao contrário, é primeiramente um ser de possibilidade. É um ser possível. Ou seja, diferente do gatinho, que nasce gatinho e morre gatinho, nós não somos um ser animal de tal forma condicionado pela nossa animalidade, ou seja, que é presença, e podemos alguma coisa, acessoriamente. Não. Acessório é aquilo que não é essencial, né? O que eu posso escolher ou não posso escolher. Não tem escolha nisso. Não é acessório. Eu não sou uma simples presença, tanto que eu sou um ser possível. Ou pegando Jean Ladrillère, né, que vai continuar esse papo todo do existencialismo heideggeriano, né, nós somos destinação. Nós não temos um destino fixo, mas nós vamos nos construindo para ser algumas coisas. Você na sua cabeça aí tá, talvez você queira ser médico, o outro biotecnólogo, o outro engenheiro, o outro artista plástico, o outro professor. E para além de uma definição da profissão, nós queremos ser o quê? Queremos nos casar, nos enamorar, queremos ter família, queremos ter uma casa, nós queremos um bocado de coisa, queremos transformar alguma coisa, eu quero inventar alguma coisa, eu quero escrever alguma coisa. Esses quereres, esses desejos manifestam um mundo que se abre para nós enquanto possibilidade. Então nós somos um ser possível porque nós nos construímos na nossa destinação, nós nos construímos na situação. E essa construção é a possibilidade. Nós vamos nos construindo a partir do desejo. O ser aí é sempre aquilo que pode ser. Ou seja, podemos ser várias coisas. Nós não podemos. Tem coisas que nós não podemos, né? Que é deixar de ser. Ah, mas professor, mas se matando, né? Não poderia, não estaria deixando de ser? Não, estaria findando uma vida que se degradaria no tempo e que vai depois de um tempo deixar de ser porque deixou de existir, deixou de ser lembrado. Mas o lance é a gente de certa forma tem uma continuidade para além da morte, né? E mesmo a morte é uma condição de não simples presença. Mas, enfim, são possibilidades. O ser aí sempre pode ser algo diferente. Estabelece em nós as possibilidades. O essencial ser possível do ser aí envolve as modalidades já caracterizadas pelo cuidar do mundo e pelo cuidar dos outros. Aí já tem uma visão um pouco mais ética, né, em Heidegger, que é a ideia de que eu teria, enquanto possibilidade e aí uma necessidade de cuidar dos outros e cuidar do mundo. Tá? O ser aí de Heidegger é um ser de cuidado. Tá? Aí, obviamente, tem uma presença aí, né, não necessária, né? Tipo assim, a gente poderia pensar, tem, será, que cuidar? Talvez não cuide, né? Mas, enfim, Heidegger pensava ainda nesse ser de possibilidade enquanto cuidado. E para nós é bacana pensar assim, né? Dá um quesito do humanismo que a gente está tentando tirar do existencialismo, né? E aí Heidegger e Sartre vão entrar em conflito, né? Se o existencialismo é um humanismo, sim ou não, né? Eles vão ter posições diferentes. Mas se eu penso que existir envolve a necessidade de cuidar do mundo e dos outros, eu estou partindo para uma premissa de que nós estamos falando de um humanismo maior, de uma ética no existencialismo, tá? A essência da realidade
é possibilidade a atuar. Né? Pense o palco mesmo de atuação. Esse é o mundo em que eu atuo. Né? A realidade é um palco de atuação. O homem pode se conquistar neste palco ou se perder nesse palco. Né? Essa perda é uma condição própria que vai conduzir ao niilismo, né? Ao nada, né? Ou à ausência de uma reflexão, né? Sobre o próprio ser, e aí vai ser um viver quase que autônomo, a simples presença da animalidade, né? Viveu por viver e se esvaziou sem sentido, ou conquistar, que é o encontrar o sentido no viver. Que é o que as pessoas querem, de fato, né? Na terapia é muito isso, né? Que é a busca de conquistar-se para possuir um sentido do viver. Esse ser Dasein, de Heidegger, ele é constante projeto de inacabamento. Né? A gente tem vários antropólogos, vários cientistas sociais, vários, né, educadores, até o próprio Paulo Freire partilhava dessa visão do ser enquanto projeto de inacabamento do existencialismo. Tá? Então nós temos essa premissa, né? O homem é um constante projeto inacabado. Ou, como diria o meu professor de existencialismo lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, professor Joel Neves, que eu lembro com carinho aqui, né, que foi o professor que me deu aula um dos professores que me deu aula de Heidegger, dizia sempre, né, o homem é um queijo mineiro. Ou seja, apesar da gente se parecer inteiro, de querer ser inteiro, sempre vai ter o quê? Os pequenos buraquinhos dentro do queijo, como mostra ou prova da nossa insuficiência, ou do nosso inacabamento, ou da nossa porosidade, ou da mostra de que sempre vai estar faltando alguma coisa em nós. Não vamos sempre perseguir isso, perseguir se sentir completo, né? Ser completo, ser autossuficiente, não ter que depender dos outros. A gente vai sempre ter essa premissa, essa possibilidade de querer encontrar a completude, né? E aí a gente vem, né, sendo apresentado, digamos assim, né, que nós somos, na verdade, algo que vai se construindo, ou um ser de construção. Esse Dasein, né, é o ser no mundo, não podemos sair do mundo, esse aí é o mundo, e esse aí são os outros. E os diferentes filósofos existencialistas vão encarar os outros também de uma maneira, né? Heidegger tem uma visão um pouco mais positiva dessa relação de alteridade, né? A relação com os outros. Sartre tem uma visão completamente negativa, né? Tanto que uma das famosas frases de Sartre vai ser: o inferno são os outros, né? De que esses outros me evocam a presença de coisas ruins, né? Me colocam diante de mim mesmo, me provocam náusea, angústia, né? Ansiedade, né? Sartre estava um pouco mais, digamos assim, pareado com o tempo presente do que o Heidegger, né? Mas, enfim, ambos estão pensando neste ser da relação, né? Em relação com o mundo, e mais propriamente em Heidegger, né? Em relação com o mundo e em relação com os outros. O modo de ser do homem é a existência, acho que isso aí já ficou claro, já falei algumas vezes. A experiência desse viver no mundo é um poder ser, é sempre possibilidade diante da situação, já falei também. Existir torna-se transcender, ou seja, uma constante superação, eu tendo que me superar, eu tendo que evoluir, eu tendo a achar um progresso, não aquele progresso dos positivistas, né? Não é um progresso kantiano, mas a ideia de uma superação mesmo, de encontrar um rumo, né? Pegar as palavras da Adriele aqui, né? A encontrar esse rumo perdido, né? E, né, que é quase da entrevista com o vampiro, né, do filme lá, né, que a ideia é justamente de encontrar um sentido, né? Então esse sentido ele é superação. E o ser humano é um projeto inacabado, ou seja, é um constante fazer-se e refazer-se. O homem é um ser no mundo, e como ser no mundo,
não está fora do mundo, nunca está fora do mundo. Eu acho engraçado quando as pessoas, principalmente mais religiosas, falam assim, né? Mas essa música é do mundo, né? Aí eu fico tentando imaginar a música que não é do mundo. Existe alguma música que não seja do mundo? Alguma música talvez extraterrestre, né? Então isso aqui é do mundo. Isso não sei o que eu fazia quando eu estava no mundo, né? Aí eu fico pensando se esse mundo de Deus, essa cidade de Deus aí que a pessoa está profetizando aí, viver, não é do mundo, né? Então nós não conseguimos viver fora do mundo, né? Não existe nada que seja fora do mundo, né? Talvez algumas galáxias, estrelas aí estejam fora do mundo, né? Mas no mundo existencial humano nada nos escapa, né? Eu não tenho como viver fora do mundo sem disputa, sem inveja, sem amor, sem esperança, porque tudo são condições do mundo, né? Esse projeto humano que é o ente humano nos torna livres, pois escolhemos nos utensílios, nas ferramentas que estão no mundo, o como nos projetaremos ou como nos lançaremos, pelo menos enquanto projeto. Se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente vai se projetando, mexendo no mundo, trabalhando o mundo, criando no mundo. E para além de criar uma grande invenção, né, a grande invenção deste sujeito no mundo é o próprio humano se fazendo enquanto sujeito no mundo. Né? Eu sou responsável pela maior de todas as invenções, que sou eu mesmo, que é uma invenção plurimulti, né? E de uma importância significativa que sem o qual não existisse essa invenção, eu mesmo não existiria, né? Então nós vamos nos fazendo no mundo enquanto projeto de inacabamento, né? Pegando uma coisa ou outra, que são utensílios. Utensílios, não pensa que é uma ferramenta necessária, que tipo uma martelo e uma chave de fenda. Quando a gente está falando de utensílios do mundo, é a linguagem, são os afetos, é o econômico, é a técnica, é o aprendizado. Então, quer dizer, tudo que eu vou aprendendo é utensílio. Se eu aprendo a falar uma outra língua, a gente começou a aula brincando de falar em francês, né? Mas se eu aprendo outra língua, isso aí é um utensílio, né? Porque eu vou me pensar também por outra parole, né? Por outra langue, por outra estrutura de construção da linguagem. Então, o que acontece? O meu mundo são esses instrumentos, esses utensílios, e vou me projetando, vou me lançando, vou me superando, vou me melhorando ou piorando, por isso que eu não estou falando que é o progresso dos positivismos, mas eu vou me transformando, tá? Palavrinha do Heidegger. O ser das coisas equivale ao seu ser utilizado pelo homem. Isso não acontece no próprio humano. Nós não nos reduzimos aquilo aos nossos utensílios. O ser de cada uma das coisas, sim, é a utilização do humano. O contrário não se faz verdade. Então, nós estamos no processo de coisificação, né? E coisificação é a alienação lá do materialismo histórico dialético, do marxismo, né? Que é se tornar coisa, se tornar objeto. O homem não é espectador do mundo, mas ao contrário, é a atuação. Lembra do palco? É a atuação, é a presença. Não simples, mas é o que eu estou fazendo no mundo. Eu transformando o mundo, se transforma no mundo. Não, e transformando o mundo, o homem se coincide com o próprio mundo, se transforma no mundo. Cada um de nós é, então, né, um mundo em transformação, colapsando, né, evoluindo, mas se transformando, tá? O que é compreender o mundo e a si mesmo, então, para Heidegger? Né? Eis a pergunta. O que é entender o mundo? O que é compreender o mundo? E é possível compreender a si mesmo quando ele sabe o que fazer do mundo ou de si próprio, ou seja, quando sabe o que pode ser, aí ele está se compreendendo. Isso aqui é análise, gente. Quando se vai para o divã, quando se vai para a terapia, a grande pergunta que as pessoas estão se fazendo é como eu vou ser feliz,
né? Ou o que eu tenho que fazer para ser feliz, essa felicidade que a gente coloca como ideal, né? Eu quero ser feliz, né? Coisa lá da vovó Juju, né? Tipo, o que você gosta, o que você mais gosta, vovó Juju, é ser feliz, e o que você não gosta, vovó Juju, é ser triste, né? É mais ou menos isso, né? Tipo, esse ideal de felicidade que é perseguido é também uma ideia de tentativa de completude ou de satisfação diante do projeto. Quando eu sei para onde eu vou, ou luto, continuo lutando para ir para onde eu quero, tenho um objetivo neste viver, né? Eu vou, obviamente, cuidando do mundo, cuidando dos outros, cuidando principalmente de mim e entendendo quem eu sou. O que eu quero, afinal de contas, ser? Aonde eu quero chegar? Ah, eu tenho uma seta, né? Tem uma seta. É um vetor, tem módulo, tem direção, tem sentido. Tem sentido. Então, se tem sentido, né, a minha vida também tem sentido. É isso. Né? Se eu puder perguntar aqui, qual que é o sentido da vida? A gente poderia falar que é o sentido da vida em Heidegger é encontrar o próprio sentido. Porque o sentido da vida não é em abstrato. O sentido da vida não é o solipsista, né? O ego transcendental. O sentido da vida se faz no próprio existir, reconhecendo as ferramentas e pensando para onde eu vou me projetar nessa atuação e não me frustrando, porque a vida é inacabamento. Eu sei que eu vou passar por obstáculo, eu vou perder, eu vou ganhar, mas eu vou vivendo. Eu vou buscando direcionar esse sentido. Não há para Heidegger um sujeito mundo, já falei sobre isso, é impossível. Nós somos, então, todos mundanos, estamos aqui nessa terra, né? Somos terráqueos, estamos sujeitos ao tempo, à cultura, né? De igual forma, não existe um sujeito isolado sem os outros, né? O homem é, portanto, mesmo que eu seja um monge do deserto, eu fui introduzido numa cultura, nasci numa família, e mesmo que eu escolha ficar lá no Tibete, sozinho, isolado, ainda assim eu sou um homem que depende da relação com os outros. Tá? Vamos lá. Isso que você falou sobre as pessoas falaram sobre o mundo é porque na Bíblia fala sobre abandonar a natureza terrena e buscar não amar, se apegar a coisas mundanas. Sim, Kettler, eu quase fui padre, conheço bem o texto bíblico. O lance é tudo o que é terreno é o que nos foi dado. Abandonar a natureza terrena é a expectativa do sujeito religioso de encontrar a realidade divina. Mas é uma expectativa de fé, porque tudo que nós temos é o que é próprio do mundo, é o mundano. Não tem. O que é fora do mundo? Sim, sim, sim. Mas o que é fora dessa realidade da natureza terrena? Ah, eu vou te amar para além do amor eros. O ser humano não é capaz de amar como Deus. Então, o ágape de Deus não é para o humano. O nosso amor é amor humano. Ou seja, é um amor mundano. É um amor terreno. Porque eu não consigo tirar e me colocar avesso às células e à minha matéria. Eu não consigo me tornar avesso e separado dessa realidade que me foi dada, em que eu fui colocado. Eu não consigo viver em separado da minha parole, né, da minha língua, da cultura em que eu estou inserido. Sim, aí é o que Jesus fala, né? O meu reino não é desse mundo. Aí você tem fé de que vai chegar a expectativa dessa fé de você realizar isso em algum momento, né? Eu sou um pouco mais, né, tristonho com relação a isso, né? Tipo, eu entendo que se vai existir um mundo depois desse, né? Se existir um mundo depois desse, eu tenho que ter aproveitado esse que eu tenho agora,
né, o máximo possível. O máximo possível. Porque é uma expectativa. As expectativas é igual estatística, nem sempre se concluem, nem sempre são possíveis, nem sempre são reais. Mas é possibilidade, né? Aqui estou orando ou torcendo para que as suas expectativas se cumpram em algum momento. Então, não há para Heidegger um sujeito sem mundo. De igual forma, não existe um sujeito isolado sem os outros. O homem é, portanto, um ser com os outros. Na comunidade, na sociedade, nos antagonismos e nas agonias que são provocadas por essa relação com os outros. Quando apenas estou junto de outros e subtraio a questão de ajudá-los, desta forma, sou inautêntico. Aí a ética de Heidegger, né? A busca da autenticidade se dá pelo cuidado com os outros, né? Mas se coexisto e os ajudo, sou autêntico. A necessidade que essa autenticidade do ser humano, que é com os outros, se dê numa sociedade em que as pessoas se ajudem. É uma perspectiva bacana, né? De solidariedade, inclusive. Já conduzindo para o final da aula, né, e para o final do Heidegger, nós vamos ser jogados no mundo, numa autenticidade de construção, somos com os outros, somos no mundo e somos para a morte, porque somos no tempo. Somos condicionados a morrer em um determinado momento. A existência autêntica e a existência inautêntica se fazem em como eu vivo essa existência. O ser aí é dever ser. Ele tem uma função, né? Que é esse sentido que nós buscamos. Quando esse dever ser é acompanhado de um palavrório sem sentido, de curiosidade, de equívoco, dizemos que o humano é inautêntico. É uma existência anônima, ou seja, uma existência anônima, sem regra, sem moral, porque se perdeu, né? Se perdeu, não se tornou útil dentro da sociedade, né? O homem se torna mais uma coisa qualquer do mundo, um utensílio, uma ferramenta, um trabalho, ou, nos dizeres do materialismo histórico dialético, este humano inautêntico é o humano feito coisa, é o humano coisificado, é o humano tornado coisa pela alienação, tá? Dedico minha vida a uma coisa ou outra, isso é ser inautêntico, e todo homem vive essa inautenticidade. Aí, óbvio, né? A gente trabalha para comer, independente aí de eu construir essa autenticidade que é possível na estética, na arte, por exemplo, né? Nós vivemos para ganhar um salário, todos nós. Então, quando nós estamos ali no viver para um salário, eu estou, obviamente, no mundo da inautenticidade ou na existência inautêntica. Agora, quando o homem percebe que não pode escapar ao inescapável, ou seja, a morte, quando a morte se torna realidade, quando eu percebo que, enquanto possibilidade, a morte não dá ao homem nada a realizar, aí eu procuro sentido, né? Assim, não há projetos a se realizar. Todos os projetos podem tornar-se impossíveis. Todo projeto pode ser nulo. A existência autêntica é, então, ser para a morte. Que é o que, gente? Quando eu reconheço a minha efemeridade, ou seja, eu reconheço que eu tenho pouco tempo neste planeta, eu vou tentar me construir o melhor possível nos projetos de superação para que a minha vida tenha sentido. E aí eu estou construindo o quê? O que é esse ser para a morte? Não é que eu vou ser para morrer, tá, gente? É que eu, consciente de que eu sou efêmero, eu consciente de que a morte vai me chegar um dia, não é para chegar amanhã, não, né? Deus me livre. Mas se eu tenho condição de reconhecer de que eu sou um ser que vai viver neste mundo durante um período apenas, eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Quando eu reconheço isso, eu me torno autêntico. Porque o meu viver tem que ter sentido. Qual o sentido? O melhor sentido possível. E aí eu me recobro na coragem, luto frente às angústias,
porque a morte, óbvio, é uma possibilidade do ser, que o ser aí deve assumir sempre para si mesmo, é o que nós estamos colocando, né? E esse ser aí, então, é um poder ser, pode mudar, então pode superar, fazendo já um resumo do que nós colocamos até agora, então, mas como? Mas não como ultrapassagem da morte, eu não posso viver para além, né? A morte é justamente a impossibilidade do ser aí, a morte é insuperável, ela se torna então insuportável, né? E aí ninguém pode assumir a morte do outro, então cada um vai assumir a autenticidade do próprio projeto de viver. Cada ser aí deve assumir a sua própria morte. Heidegger diz isso, assumir a própria morte, como quem assume a própria vida. Porque eu tenho que assumir, então, que se eu assumo que eu vou morrer, eu assumo o quê? Que eu tenho um período de viver, que esse período de viver tem que ser autêntico. Enquanto a morte ela é sempre radicalmente a minha morte. E aí, então, eu jogado no mundo, diante do mundo, escolho viver corajosamente, da melhor maneira possível, para dar conta do meu projeto existencial. Vive-se para uma hora você morrer. A antecipação da morte, isso não é de forma alguma o suicídio, que seria uma fuga, mas a antecipação da morte dá sentido ao ser dos entes, mediante a experiência do nada possível. Opa, eu tenho algum tempo, não é isso que aparece lá no hollywoodiano, no filme, né? Quando a pessoa descobre que vai morrer, ela fala assim, coisas que eu tenho que fazer, vai buscar a autenticidade dela, né? O lance é que isso não é dado para todo mundo. Então isso se dá em quê? Em plano filosófico. Eu tenho que, desde agora, saber que eu vou morrer uma hora. E eu tenho que ter tido uma vida muito, mas muito bacana, né? Então desvendamos esse sentimento na angústia, tá? O ser para a morte é essencialmente angústia. E aí, angustiado, eu projeto o que eu quero viver neste mundo, com os outros, com o tempo, comigo mesmo. Essa angústia põe o humano diante do nada de sentido. A situação afetiva que pode manter aberta a constante e radical ameaça em torno de si mesmo, a ameaça nascente do mais próprio e isolado ser aí, é a angústia. Ser autêntico é olhar de frente à possibilidade de não ser, de sentir a angústia de ser para a morte, de ser finito, de ser efêmero. Já o inautêntico ocupa-se de muitas coisas para fugir da realidade da morte. A inautenticidade não quer pensar nisso. Então, workaholicamente vai inventando coisas para não ter que pensar nisso. A existência anônima e banal não tem a coragem da angústia diante da morte. Então, a angústia é assumida com coragem e esconde a angústia no medo. Então, Heidegger coloca para nós: não temos que ter medo da morte. Ela vai acontecer. Eu tenho que ter medo da inautenticidade, que é que é viver sem sentido. Se eu me projeto na minha existência com sentido e me angustio diante disso que é o fato de ser efêmero, eu vou lutar para viver da melhor maneira possível. Nós todos temos sempre medo de alguma coisa, mas quando nós nos angustiamos diante do nada. E este nada, então, é que vai abrir o filão para o discurso de Sartre, né, numa próxima aula nossa sobre existencialismo. Então, gente, terminamos agora esse projeto da filosofia de Heidegger, né? Vou colocar esta aula lá no AVA e abrir a nossa quarta redação filosófica. Para quem chegou depois, né? Hoje vence a segunda. Quem não enviou ainda, lembre que é até meia-noite para enviar a nossa segunda redação. A terceira redação está na lição 19, é sobre filosofia da ciência, está aberta até o dia 14, e hoje também, a partir de agora, daqui a pouquinho já vou colocar lá
a nossa quarta redação também para o dia 14. É isso, meus queridos. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, gente, muito bom estar com vocês. A gente se vê, então, na próxima. Valeu, grande abraço, tchau, tchau. Alô, professor. Thierry, fiquei preocupado, hein? Por que você não fez a redação, homem?